Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte vier a surgir. Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonho o acesso à felicidade à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides, assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refucila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para as observações, quando solto, volve a imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para o estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo, mesmo nas horas livres. Boa noite, eu sou a Vera Lúcia, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus estava cercado pelo povo e os seus discípulos também ali, quando aproximou-se dele um fariseu e fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus falou: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Façam aos homens, ele continuou, façam aos homens tudo aquilo que gostariam que eles fizessem para vocês, pois essa é a lei e os profetas.
tratem todos os homens da mesma maneira como gostariam de ser tratados. Jesus sempre nos fala de caridade, de fraternidade, de benevolência e de perdão. Mas nós só vamos conseguir ter essas virtudes se nós tivermos, em primeiro lugar, uma fé muito robusta no nosso coração e na nossa consciência. Porque a fé é a mãe de todas as virtudes. Você não vai adquirir nenhuma virtude se não tiver fé. Para que eu quero virtude se eu não tenho fé em nada? Num poder maior, num crescimento espiritual que eu preciso. Não é? Então, a fé é a mãe de todas as virtudes. Diz o nosso Evangelho, no item 13, quando um espírito protetor, é um espírito que está sempre por aqui a nos proteger, a nos intuir, a nos auxiliar, e ele diz assim: a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podemos até encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. As dificuldades comuns da vida, as diversidades de gosto, as tendências, as necessidades, tudo constitui para nós meios de aperfeiçoamento, meios de exercitarmos a caridade. Podemos exercitar a caridade de diferentes maneiras. Podemos ser caridosos com o nosso pensamento, sem julgar. Podemos ser caridosos com o nosso olhar, um olhar compreensivo, um olhar compassivo. Podemos ser caridosos em ouvir as pessoas, ouvir pacientemente os desabafos que as pessoas às vezes precisam fazer. Podemos ser pacientes com uma fala que consola, que conforta, que orienta. E podemos ser caridosos com os gestos generosos. Jesus, ele demonstrou para nós que nós devemos sempre cumprir as leis e cumprir os costumes da época em que estamos vivendo. Obediência sempre às leis e aos costumes. E que em cada encarnação, cada vez que nós voltamos, nós viemos para buscar conhecimento e aperfeiçoamento moral. Então, se cada encarnação eu cuidar de aprender sempre um pouco mais, buscando conhecimento, e de me aperfeiçoar moralmente, mas aperfeiçoar-se moralmente não vai ser da noite para o dia. Tem que ser um exercício constante da prática dessas virtudes que nós falamos, da caridade e do perdão. De tanto eu exercitar, ter caridade para com todos e perdão absoluto, um dia eu habitualmente estarei exercendo esse aperfeiçoamento moral com todas as virtudes e principalmente com a caridade que está presente em todas elas. Nos primeiros passos da humanidade, nós usamos, os homens, nós, enquanto humanidade, usamos só os instintos que nos foram dados por Deus. Para quê? Para a sobrevivência e para a conservação do nosso corpo físico. Usamos os instintos. Avançando um pouco mais, nós vamos
entender as sensações. Sensações do que é bom, do que é ruim, do que me serve, do que não me serve. Eu vou aprender a fazer escolhas. Num terceiro momento, mais purificado, mais aprofundado, eu vou ter sentimentos. E os sentimentos vão dizer muito das minhas escolhas. Ou as escolhas vão dizer muito dos meus sentimentos. Porque as escolhas me colocam no caminho do progresso. Me fazem me desviar das inferioridades e avançar o meu espírito em amor, que é a sublimação de todo e qualquer sentimento. Porém, amar a quem nos ama é mais fácil, com certeza. Mas Jesus, ele estendeu o amor a todos aqueles que não pensam como nós, os nossos adversários, os nossos concorrentes. Jesus diz amar a todos. Falou mais que nós devemos amar aos inimigos. Ele ainda disse: ame o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E mais, ele falou até em amar os criminosos. Os criminosos são inimigos da sociedade. Todo criminoso se prejudica com os seus atos, prejudica o próximo, quem ele cometeu o ato, e prejudica toda uma sociedade. Vamos ver aqui no item 14, quando um espírito denominado Elisabeth de França, ela nos deu uma mensagem com o título Caridade para com os criminosos. E ela diz assim: a verdadeira caridade é um dos sentimentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Recebam os infelizes, recebam os criminosos como criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. E os quais o perdão e a misericórdia certamente serão dados um dia, quando eles se arrependerem dos erros que cometeram, infringindo a lei divina. Porque a lei, no resumo que Jesus fez da lei, é assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo é para todos nós, sem distinção. Então, cada um entende a sua maneira. Mas Jesus não deu alternativa. Jesus nos explicou que nós somos todos nós, aprendizes. Estamos todos aqui encarnados para aprender, para obter conhecimento, como eu já falei, e para aprender, crescer em moralidade. Mas todos nós, nessa caminhada, nós erramos, nós ofendemos, nós prejudicamos, nós enganamos, nós desrespeitamos uns aos outros, porque ainda estamos aprendendo a sermos fraternos, que é o que Jesus falou. Seja fraterno, ou seja, seja irmão. Trate a todos como irmãos,
Porque nós queremos, apesar dos nossos erros, nós queremos receber a indulgência e a misericórdia de Deus. Então, nós temos que lembrar que toda vez que nós praticamos um ato, seja ele um ato bom ou um ato ruim, teremos as consequências desse ato. Elas virão diretamente para mim. Então, até que a gente perceba que todo ato tem a sua consequência, nós vamos aprendendo. Aprendendo, segundo diz a nossa irmã Elizabeth, a não julgar. O critério que nós usarmos para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para nos julgar. Para servir de ensinamento para nós, para que a gente tenha parâmetros, para que a gente saiba distinguir, fazer boas escolhas, é que Deus permite que os grandes criminosos vivam entre os homens comuns. Porque essa distinção nós só aprendemos quando comparamos. Nós, os humanos, temos uma dualidade que a gente só entende o que é bom quando tem o ruim. A gente só entende o que é alegria quando tem a tristeza. Então, Deus permite que os criminosos, que esses que são inimigos da sociedade, convivam conosco, para que a gente aprenda a diferença, aprenda a fazer escolhas, aprenda a exercitar com eles a caridade, porque é isso que nos faz crescer. Então, nós todos precisamos ter na consciência, sabendo que nós erramos, todos nós, não são os criminosos que erram, todos nós erramos, mas precisamos, primeiro, entender e conscientizar os erros. Eu sei que eu errei. Em seguida, veio o arrependimento. Se eu quero me melhorar, eu tenho que ter um arrependimento sincero. Mas arrependimento somente não basta. Eu aí tenho que resgatar, tenho que reparar, de acordo com a justiça divina, os meus erros. E aí virá as nossas expiações, as nossas provações. E para isso, para enfrentar as expiações e as provações, eu preciso de coragem, muita coragem para mudar as atitudes. Coragem e vontade firme. Sem vontade a gente não muda nada. Mas, para termos essa ajuda, nós podemos contar e devemos contar com a prece. A prece que vai elevar o nosso pensamento, que vai elevar os nossos sentimentos para buscar a ajuda da espiritualidade. E esse socorro vem. Esse socorro da espiritualidade virá na medida que nós praticarmos o perdão. Porque quando nós fazemos uma prece, nós pedimos para sermos perdoados. Assim como eu perdoo. Está lá no Pai Nosso. Né? Então, esse socorro da espiritualidade vai nos conscientizar que nós precisamos de vontade para mudar, de energia para mudar o rumo da nossa vida, para mudar as nossas escolhas para melhor, para mudar o nosso pensamento se nós queremos crescer, evoluir. No item 15 do nosso estudo, Lamennais, um espírito já elevado, nos coloca numa situação, ele faz uma situação para que nós possamos meditar e decidir
como nós queremos agir. Ele diz assim: será que devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? E ele segue: um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, eu também tenho que me arriscar. Sabe-se que esse homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos erros, novos crimes. E aí vem a pergunta da nossa consciência: devemos ainda assim nos arriscar para salvá-lo? E aí vem a segunda pergunta profunda da nossa consciência: o que Jesus diria para nós? E Lamennais segue com a história. Se socorremos um inimigo, devemos também socorrer um malfeitor, que é um inimigo da sociedade. Ao socorrer esse malfeitor, nós não vamos evitar somente a sua morte, mas nós podemos ser instrumentos da sua reforma íntima. Porque nos últimos momentos da vida de um homem, nos momentos de aflição, de angústia, de dor, a gente muda o pensamento, a gente muda até os sentimentos, não é? Quando a gente está num perigo profundo, parece que desfila na nossa mente toda a vida, todos os atos, tudo aquilo que nós praticamos de bom ou de ruim. E aí nós queremos nos reerguer e vem aquele arrependimento e a gente quer dizer: eu não vou fazer mais, eu vou mudar a minha atitude. Então, é uma oportunidade, quando nós salvamos esse criminoso social, esse homem que está em perigo, é uma oportunidade dele se reerguer moralmente. Ao mesmo tempo que eu, praticando um bom ato, estou também progredindo. Então, conclui Lamennais, socorrê-lo, tirando-o da condenação a que ele estava destinado pelos seus atos, lançará certamente esse homem numa outra maneira de proceder, num outro entendimento da vida. Mesmo assim, salvando ele, mesmo assim, não vamos esperar que ele seja agradecido. Não, nós vamos salvá-lo porque esse é o ato que Jesus espera de nós. Nós estaremos obedecendo uma vozinha na consciência e no coração que nos diz: se pode salvá-lo, salva-o. Esse é o conselho de Lamennais. Nós sabemos, finalizando, que Deus vê profundamente em nossos corações, Deus vê na nossa consciência. Ninguém sabe, mas Deus sabe do nosso comportamento, das nossas pretensões, dos nossos sentimentos. E Deus, que tudo vê e que tudo sabe do nosso comportamento, Ele sempre está nos dando uma outra oportunidade. Oportunidades em cada renascimento. Vamos agradecer profundamente a esse Deus de bondade e de misericórdia. Muito obrigada. Amigo Jesus, socorre a todos nós, encarnados e desencarnados, que custamos tanto a compreender e a vivenciar o amor que parte do teu coração para os nossos corações, para distribuirmos para todos os nossos irmãos. Contamos, Jesus, com o teu perdão. Perdoa a nossa morosidade para praticar os teus ensinos e então progredir. Perdoa as nossas dificuldades para colocarmos o perdão
a quem nos fere, a quem nos contraria. Ilumina, Jesus, a nossa alma para sermos dignos um dia de recebermos o perdão de Deus para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.